Olá, alunos do primeiro ano. Essa é a nossa primeira videoaula. Peço a vocês que acompanhem através do caderno do aluno, façam as anotações necessárias no seu caderno e boa aula. O tema que a gente vai utilizar hoje é trabalho e energia. Você sabe o que é energia? Observe a imagem. Veja várias formas de geração de energia. A energia é uma grandeza física que define como a capacidade que os corpos têm de realizar trabalho. A energia também, ela pode adotar diversas formas, podendo transformar-se de uma para outra, embora na natureza não se crie nem seja destruída. O físico Antoine Lavoisier já dizia que na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Observe a foto, rapel em cachoeira. Nessa primeira situação, a pessoa que está no rapel ela está parada a uma determinada altura em relação a um ponto de referência no chão. Portanto, há energia nessa pessoa associada à sua posição. Nós chamamos de energia potencial. Gravitacional. Por quê? Porque existe uma diferença de altura. Então, a energia potencial é aquela que se obtém através da associação de uma posição em relação a um referencial. Ela é definida, então, como uma forma de energia associada à posição em relação a um referencial. Há interação gravitacional entre a Terra e um determinado corpo, chamado força-peso. Observe aqui no esquema, no gráfico, que aqui nós temos um determinado objeto, um corpo, ele tem uma determinada massa que está sendo impulsionado para baixo através de uma força chamada força da gravidade, que tem uma aceleração g, e está a uma altura h. A energia potencial ela é a multiplicação da massa do objeto pela gravidade e pela sua altura. Segunda situação. Observe a imagem. Os integrantes do rapel eles estão descendo com velocidade v em relação ao solo. Portanto, a energia associada ao movimento. Então, a energia associada ao movimento é chamada de energia cinética. A energia cinética é aquela, então, associada ao movimento. É um caso de um corpo que recebe energia em forma de trabalho, e todo esse trabalho se converte em energia de movimento. A energia cinética ela vai depender sempre da massa do objeto e a velocidade que ele é empregado. A expressão que determina a energia cinética é m vezes v ao quadrado dividido por 2, em que m é a massa do objeto e v é a sua velocidade. O trabalho resultante de várias forças que atuam sobre um ponto material é igual à variação da energia cinética. Então, dado que um objeto tem energia cinética quando ele tem movimento, a diferença de uma velocidade para outra, v0 para v, através de uma força F, em determinada distância, o trabalho realizado é a diferença entre a energia cinética final menos a energia cinética inicial. O trabalho será chamado motor quando ele for maior que zero. Significa que a energia cinética do objeto aumenta. E o trabalho será resistente quando o trabalho for menor que zero, a energia cinética diminui. E o trabalho é nulo quando a energia cinética não sofre variação. Outra forma de energia é a energia potencial elástica. Ela está associada à deformação de alguns corpos, elásticos e molas. Essa energia ela vai depender de uma constante chamada constante elástica, que é própria do material. Depende do material, cada material tem a sua própria constante elástica. E a deformação que essa mola, que esse elástico sofre, chamado x. A deformação é a diferença entre o comprimento natural de um objeto, caso desse elástico ou mola, e o final da mola, quando ela é comprimida ou ela é distendida. Observe no esquema, no momento A, eu tenho a massa, uma mola e a sua constante. No momento B, esse objeto ele se desloca, ele é deformado em x, a distância x, mostrando então aí
que existe aí o que a gente chama de energia potencial elástica. Mas algumas situações, observe que a mola aqui nesse caso, ela é mantida com seu comprimento normal. Neste caso, ela não possui energia cinética, porque ela não está em movimento. Ela não possui energia potencial gravitacional, porque ela está no mesmo nível do solo. E ela não possui energia potencial elástica, porque a mola está no seu comprimento normal. Segunda situação, olha a mola distendida, mantendo nessa posição. Nesse caso, ela não tem energia cinética, porque ela não está em movimento. Ela não possui energia potencial gravitacional, porque ela está no mesmo nível do solo. E aqui ela possui energia potencial elástica, porque ela pode se movimentar graças à energia acumulada na mola. Se você soltar essa mola ela vai voltar à posição normal. E a terceira situação, o sistema é abandonado e o corpo entra em movimento. Nesse caso, eu tenho energia cinética, porque o corpo está em movimento. Eu não possuo energia potencial gravitacional, porque ele está no mesmo nível do referencial ao solo. E possui energia potencial elástica, até a mola voltar ao seu comprimento normal. Resumindo, se a energia potencial elástica é maior que zero, a mola está voltando à posição normal. Se a energia potencial elástica é menor que zero, a mola está sendo comprimida ou distendida. Se a energia potencial elástica for igual a zero, a mola permanece em comprimento normal. A relação, a fórmula que calcula a energia potencial elástica, ela é definida como sendo K, que é a constante elástica da mola, X, que é a deformação que a mola sofre, elevado ao quadrado dividido por 2. Olha alguns exemplos de análise. Verifique as situações e analise se elas são verdadeiras ou falsas. Um menino caminha numa calçada com velocidade constante, portanto, há energia cinética associada a ele. Verdade. Por quê? A energia cinética está associada ao movimento. O menino está se movimentando, então ele tem energia cinética. Segunda situação, o menino precisou atravessar a rua, aumentou a sua velocidade. Sua energia cinética também aumentou. Também verdadeiro. Quanto maior a intensidade da velocidade, maior energia cinética o objeto tem, mais movimento ele realiza. Quando chegou ao outro lado da rua, ele estava cansado e parou. Nesse instante, sua energia cinética foi nula. Também uma situação verdadeira, porque não há movimento, não há energia cinética. Quarta situação, após descanso, ele voltou a caminhar com velocidade constante uma ladeira em aclive, desde o ponto A. Ao chegar ao ponto B, conforme o esquema, podemos dizer que a energia cinética associada ao menino aumentou. Energia potencial gravitacional em relação ao nível da rua também. Então, observem, ele está, a primeira parte, ela é uma afirmação falsa, porque se a velocidade é constante, a energia cinética permanecerá constante. Portanto, se a altura do menino em relação ao nível inicial da rua aumentou, a energia potencial também aumenta. Então, a energia cinética ela permanece constante, porque a velocidade é constante. E a energia potencial gravitacional aumenta, porque há uma diferença de altura em relação ao ponto A e ponto B. Exemplo 2. Durante uma brincadeira, um garoto tenta derrubar uma lata com uma pedra arremessada com um estilingue. Analisa as afirmações feitas e verifique se são verdadeiras ou falsas. Quando o sistema está em equilíbrio, quando a borracha do estilingue está no seu comprimento normal, a energia potencial elástica e a energia cinética associada à pedra são nulas. Verdadeiro, porque a pedra está em repouso em relação ao solo. A energia cinética é nula, não está havendo movimento. Se a borracha do estilingue permanece no estado normal, então também não tem energia potencial elástica. Quando a borracha do estilingue está distendida, a energia potencial elástica e a energia cinética associadas à pedra são nulas. Falsa. A pedra está em repouso em relação ao solo. A energia cinética é nula. Se a borracha permanece distendida, então aí existe energia potencial, ela não é nula. Então lá em cima está afirmando que as duas são nulas. A energia cinética é nula, mas a potencial não é nula.
Bom, com isso a gente encerra nossa aula aqui. O que a gente abordou nesse capítulo foi a diferença entre energia cinética, energia potencial gravitacional e energia potencial elástica. Lembrando que energia cinética é aquela energia ocasionada pelo movimento. Energia potencial gravitacional, ela ocorre quando existe uma diferença de altura em relação ao ponto de referência, que seria o solo. E energia potencial elástica é aquela acumulada quando eu faço a distensão ou comprimo um elástico ou uma mola. Retomem o conteúdo no caderno do aluno, façam as questões. No e-mail que você está recebendo, você tem um link para um formulário onde você deve realizar algumas atividades. Tenham bons estudos.